Na vida de uma mulher, duas coisas podem acontecer: sair de casa e chegar segura, ou ser estuprada no caminho. Se ela chegar segura, tudo bem. Mas se ela for estuprada, duas coisas podem acontecer: ou ela pega DST, ou ela engravida. Se ela pegar DST, tudo bem. Mas se ela engravidar, duas coisas podem acontecer: ou ela pode abortar e morrer, ou pode ter a criança. Se ela abortar e morrer, tudo bem. Mas se tiver a criança, duas coisas podem acontecer: ou pode ser um menino, ou pode ser uma menina. Se for menino, tudo bem. Mas se for uma menina, duas coisas podem acontecer na vida de uma mulher. Na vida de uma escritora, duas coisas podem acontecer. Ela pode não conseguir sair do primeiro capítulo, ou pode terminar uma ótima história. Se ela não conseguir sair do primeiro capítulo, tudo bem. Se ela terminar uma ótima história, duas coisas podem acontecer. Ela pode não achar uma editora e desistir, ou ela pode achar uma editora. Se ela não achar uma editora e desistir, tudo bem. Se ela achar uma boa editora, duas coisas podem acontecer. O livro pode ficar esquecido na prateleira de uma livraria, ou pode ser um grande sucesso. Se ele ficar esquecido na prateleira de uma livraria, tudo bem. Se ele for um grande sucesso, duas coisas podem acontecer. Ser esquecido depois de um tempo, ou ficar famoso. Se ele for esquecido depois de um tempo, tudo bem. Se ele ficar famoso, duas coisas podem acontecer. Ela pode ficar rica e se aposentar, ou querer escrever um novo livro. Se ela ficar rica e se aposentar, tudo bem. Se ela quiser escrever um novo livro, duas coisas podem acontecer. Ela pode não conseguir sair do primeiro capítulo, ou terminar uma ótima história. Na vida de um assassino, duas coisas podem acontecer. Ou ele pode fugir, ou ele pode ser pego. Se ele fugir, tudo bem. Se ele for pego, duas coisas podem acontecer. Ele pode ser inocentado ou ir para a cadeia. Se ele for inocentado, tudo bem. Se ele for para a cadeia, duas coisas podem acontecer. Ele pode se enturmar com os presos ou fazer inimizade. Se ele se enturmar, tudo bem. Se ele fizer inimizade, duas coisas podem acontecer: ou ele bate, ou ele apanha. Se ele bater, tudo bem. Se ele apanhar, duas coisas podem acontecer: ou ele pode acabar sendo incriminado e indo para a solitária, ou não. Se ele for para a solitária, tudo bem. Se não, duas coisas podem acontecer: ou ele vira piada entre os presos, ou ele é solto da cadeia por ter sido espancado. Se ele virar piada, tudo bem. Se ele for solto, duas coisas podem acontecer: ou ele volta para a família dele, ou ele acaba sozinho. Se ele voltar para a família dele, tudo bem. Se ele acabar sozinho, duas coisas podem acontecer: ou ele desenvolve uma doença terminal, ou ele enlouquece. Se ele desenvolve uma doença terminal, tudo bem. Se ele enlouquecer, duas coisas podem acontecer: ou ele vai parar no hospital psiquiátrico, ou ele mata alguém. Se ele parar no hospital psiquiátrico, tudo bem. Se ele matar alguém, duas coisas podem acontecer: ou ele foge, ou ele é pego. Na vida de um adolescente, duas coisas podem acontecer: ou ele sofre problemas psicológicos, ou não. Se não sofrer, tudo bem, mas se sofrer, duas coisas podem acontecer: ou ele começa a se tratar, ou desiste. Se desistir, tudo bem, mas se ele começar a se tratar, duas coisas podem acontecer: ou ele consegue viver lidando com a doença, ou tenta se matar. Se ele conseguir se matar, tudo bem. Se não, duas coisas podem acontecer: ou ele volta para a vida normal, ou ele é internado no hospital. Se ele for internado, tudo bem, mas se não, duas coisas podem acontecer: ou ele vai bem em todas as matérias no colégio, ou ele não vai tão bem assim.
Se ele for bem, tudo bem, mas se não for, duas coisas podem acontecer. Ele tem aula com um amigo ou com um desconhecido. Se for por um amigo, tudo bem, mas se não, duas coisas podem acontecer. Ou ele se apaixona pelo professor, ou não. Se não se apaixonar, tudo bem, mas se sim, duas coisas podem acontecer. Ou eles têm filhos, ou não. Se não tiverem filhos, tudo bem, mas se tiverem, duas coisas podem acontecer. Ou ele sofre problemas psicológicos, ou não.